Benimate apresenta. Sejam bem-vindos a mais um tutorial. No tutorial de hoje vamos aprender a criar um aplicativo que lê os coeficientes da equação do segundo grau e, com base na análise desses valores, determinar as raízes de sua equação. Então, aqui já temos uma implementação de teste pronta para a gente iniciar a construção para ver como é que vai ser. Então, aqui existe um cenário, um personagem que vai ter um pequeno diálogo com o usuário. Então, ele se apresenta, pergunta qual é o nome do usuário. Esse nome de usuário fica salvo na memória do sistema em uma variável que, quando for necessário, é só chamar essa variável que ela resgata o nome do usuário todas as vezes que é necessário, assim como os coeficientes numéricos da equação, do valor de A, B e C. Então, por exemplo, se o usuário digitar 0, 0 e 5, ele analisa essa expressão e informa que essa expressão não representa uma equação. Então, solicita que o usuário tente novamente. Então, o usuário agora vai digitar. Já sabe que não pode digitar dois elementos zeros, mas ele vai digitar A igual a 0, B igual a 5, C igual a 6. Aí o personagem pensa, aí analisa que a expressão digitada representa uma equação do primeiro grau e o objetivo é do segundo grau. Então, vamos tentar novamente. Então, já informa ainda que para ser do segundo grau tem que ser coeficiente A de frente de 0. Então, o usuário aqui agora já vai digitar uma equação 1, 5 e menos 6, por exemplo. Aí, quando botar menos 6, programa para ele ser lido dentro do parêntese. Aí vai analisar, é uma equação de segundo grau, relembra como é que calcula delta, vai fazendo passo a passo do valor de delta, aí concluir nesse caso que delta é 49, se delta é 49, ela possui raízes reais. Então, se ela tem raízes reais, ela vai ser analisada com base na segunda parte da forma resolutiva e o programa já vai e retorna substituindo quem é o B e a solução e apresentando a solução. Nesse passo aqui não botei passo a passo, mas é possível fazer também passo a passo. Então, se o usuário digitar que não quer fazer, ele encerra a implementação com uma pequena animação e, ao finalizar, ele resgata o nome do usuário. Obrigado, Benimate, por sua ajuda e até a próxima. Então, quando o usuário clicar de novo na bandeira, o programa reinicia tudo e todos os dados desaparecem da tela para poder ser aparecendo sempre que for iniciado. Se você clicar com o botão direito em cima deles, tem a opção chamada letra normal, que é a que está aqui na tela. Letra grande, que ele oculta a legenda e deixa só o valor aparecendo. E tem a opção controle deslizante. Então eu posso fazer uma interação onde esses coeficientes fiquem como fosse um controle deslizante, da mesma forma que a gente usa em outras linguagens de programação ou até no software do Scratch. Então eu vou deixar aqui como letra normal. Pronto, já tenho. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou pegar, toda vez que a gente cria uma ferramenta, uma variável e quer guardar o valor dela, a gente tem que pegar essa pecinha aqui, mude a variável para tanto de valor. Aí, como é a interação com o usuário, o valor que ele vai armazenar é o valor da resposta do usuário. Aí eu preciso de mais dois desse. Então, o que é que eu poderia ter feito para andar mais rápido? Eu posso, então, em vez de ter criado cada um desses ícones, eu preciso dessas duas peças 3 vezes. Então, eu venho aqui, duplico, colo e colo de novo aqui. Aí, com isso, eu tenho a mesma pergunta 3 vezes. Aí, eu só faço o quê? Um é a segunda é B, a terceira é C. Aí, mude a segunda para B, mude ela para C. Pronto. Já tenho essa interação aí, já pedindo os coeficientes. Agora que eu já tenho elas aí na tela, mostrando os coeficientes, agora vamos analisar as seguintes condições. No aplicativo, o script básico tem que analisar o quê? Analisar se os coeficientes formam uma equação e se ela forma, se é da equação do segundo grau. Então vamos lá. Então aqui é uma condicional que eu estou botando. Então venho aqui em controle e analiso. Tem vários tipos de controles. Tem uma animação que você pode botar um timer para você esperar uma sequência de tempo para que a próxima executa, repetir uma sequência várias vezes. Mas no nosso caso aqui, a gente está querendo o comando se, então, se não, neste caso.
Porque se então, se não, a gente vai analisar se o coeficiente A é 0 e vai executar uma sequência. Se for 0, não é a equação do segundo grau. Mas espera aí. O fato de A ser 0, essa expressão que vai ser digitada é uma equação, porque se B for 0, você só vai ter C igual a 0. O valor de C igual a 0 é uma equação? Não. Então vamos ter duas análises aqui. Então vou pegar esse outro se então também e vou colocar. Aí, então, como é que é aqui? Esse daqui eu vou deixar para encaixar lá dentro depois. Aqui vai analisar o valor de A, então aqui em operadores, para analisar condicionais as condicionais do i, do ou, da negação e operações. É tudo o tipo de operação matemática, fica tudo agrupado aqui. Então o que eu vou analisar é se um determinado valor retorna 0. Quantas vezes eu vou fazer isso? 2. Uma é para A e uma é para B. Agora eu venho aqui em variável, seleciono a variável B, coloco em uma, seleciono a variável A, coloco em outra. Então aqui, ó, a primeira sim, então vai analisar o seguinte: se A for 0, vai executar o que está dentro do se. Se não for 0, ou seja, se for diferente de 0, ela vai analisar o que eu vou botar aqui logo depois do se não. Mas se for 0, isso não garante que é uma equação do segundo grau. Ela pode ser uma expressão que não é equação. Então ela pode ser uma expressão aritmética. Aí você vai ter que retornar somente como verdadeiro ou falso. Então vamos analisar aqui o que acontece quando B é 0. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar aqui a ferramenta aparência para botar para o meu personagem falar. E ele vai ter que falar qual é a expressão que o usuário digitou. Se o usuário vai digitar que A é 0, B é 0, a expressão vai ser C igual a 0. Então eu preciso de uma ferramenta aqui para juntar. Nesse caso eu vou pegar aqui a operador, o verdinho, uma peça é juntar, e vou pegar duas delas. Então eu vou clicar aqui com o botão direito para andar mais rápido, duplicar. Então o que é que ele vai falar aqui no começo? A expressão, espaço, toda vez que você colocar aqui no Squash, você finalize com espaço ou inicie com espaço, se você quiser que a informação que venha depois não venha grudada. Então, se você clicar aqui em junte, você vai ver a expressão maçã, banana. Agora, se eu tirar o espaço que eu dei aqui e clicar de novo, expressão maçã ficou tudo junto. Então, para deixar espaçado o começo e o final da expressão. Então, a expressão, aqui, vou pegar para ele ler a variável. Qual é a variável que não é 0? A e B é 0. Então, a variável que necessariamente não é 0 é o valor de C. C também pode ser 0, de acordo com o que o usuário digita. Então, C, espaço, igual a 0. Porque, lembre, a equação do segundo grau, ela é da forma ax² mais bx mais c igual a 0. Como A e B é 0, ele vai ter que falar essa frase e eu vou programar que ele fale isso por 3 segundos. E ao finalizar esta fala, a expressão C igual a 0, ela representa ou não representa uma equação do primeiro grau? Aí eu vou botar para ele dizer a outra frase, dizendo que não representa uma equação. Não representa uma equação. Vamos tentar novamente. Aí, ó, botar uma vírgula aqui para dar uma ideia de que ele continua falando no próximo espaço. Então, a expressão C igual a 0 não representa uma equação. Vamos tentar novamente. Aí, isso aqui eu vou colocar aqui dentro. Pronto. Ele já executa isso aí. Só que lembra que eu tinha colocado, vou deixar aqui fora um pouquinho, mas lembra que eu botei para que ele receba o comando chamado equação do segundo grau? Por que é importante isso? Se a equação, se ele digitar A igual a 0 e B igual a 0, não representa uma equação do segundo grau, o usuário teria que clicar na bandeira e começar de novo. Aí, com esse blocozinho, com esse evento que a gente botou de transmitir mensagem, eu quando coloco aqui e mando ele transmitir a equação do segundo grau, aí olha o que é que vai acontecer por enquanto no nosso programa. Eu vou executar só essa segunda faixa do código. Quando eu receber a mensagem de equação do segundo grau, pergunte ao usuário qual é o coeficiente A, aí o usuário digita 0, o B também é 0, e o C eu vou botar o número 5. Então, ó,
0, 0 e 5. Ele botou a expressão 5 igual a 0, não representa uma equação. Vamos tentar novamente. Aí, ó, ele deu o loop e voltou a perguntar quem é o A de novo. É esse o nosso objetivo. Vou reduzir um pouquinho essa tela aqui. Quando você tem esses 3 ícones que tem aqui no canto superior do palco, eles são 3 tipos de controle. Um permite você maximizar a tela do palco, mantendo os códigos em exibição. A outra minimiza o palco para você ter uma área máxima de código. E a terceira, essa terceira opção aqui, ela é o controle de tela cheia. Então ela exibe a tela cheia do programa, ocultando todos os comandos e blocos de código. Então vamos deixar por enquanto nesse formato aqui mais mínimo. Quando eu for testar, eu clico para maximizar, para ficar melhor para vocês. Aí só que um detalhe, vamos agora analisar a parte do senão, ou seja, vamos analisar agora se B, se, eu botei aqui o bloco errado, tá no bloco errado, aqui não é se, então é o bloco se, então, se não, é o mesmo que eu vou usar no A, porque olha o que é que ele está analisando para nós. Se B é 0, faça isso. E se B não for 0, ele vai fazer a análise da outra parte. E essa análise da outra parte é com base no valor de A igual a 0, que a gente vai poder agora fazer a relação de B e A. Então, ele já tem B igual a 0, agora vamos botar para que ele analise a parte do A. Como é que a gente vai fazer? Pega lá em aparência, pega nossa pecinha de balão, de diga, e vamos programar agora para ele dizer outra expressão. O que é que ele vai dizer agora? Eu vou programar para que ele diga por 4 segundos. Agora, vamos lá. Quem é a expressão que ele vai digitar? Então, ele vai digitar, se... Olha que eu vou botar essa peça dentro da parte do A igual a 0. Então, se A e B é 0, só ficou sobrando um C. Se A é 0 e B não é 0, fica sobrando quem? O A e o C. Então, vamos escrever essa equação. Então, vamos precisar de peças para juntar o quebra-cabeça. Então, se a expressão... Aí eu vou começar a colocar. Então, preciso de mais peça dessa aqui. Então, vou duplicar, vou deixar umas 4 peças. Se precisar de menos, a gente apaga ela. Então, vamos lá. Vamos escrever, então, a primeira parte do bloco. Então, melhor dizendo, a expressão, espaço, aí vamos começar a escrever a equação. Qual é a equação? Se A é 0, só vai sobrar bx mais c. Então, vou pegar aqui a variável b, x, espaço, mais espaço, c. Só que aqui não tem como eu botar esse c. Então, eu vou pegar e vou encaixar uma outra pecinha de juntar aqui. Aí, ó, se b, x, espaço, mais espaço, for a variável, quem é a próxima variável? É c. E essa variável igualando ainda a 0. Então, preciso botar mais uma pecinha aqui. Então, ó, mais bx mais, agora aqui é a variável c, a incógnita c, espaço igual a 0. Então, o usuário vai digitar assim, bx mais c igual a 0. E ele vai colocar aqui dentro. Então, ele vai falar essa frase. A expressão bx mais c igual a 0, durante quanto tempo ele vai falar? 4 segundos. Então, ele vai dizer essa frase. Essa expressão, ela representa uma equação do segundo grau? Aí eu vou botar para ele dizer agora a frase completa. O que é que ele vai dizer para o usuário? Essa expressão bx mais c, com b de frente de 0, ela representa uma equação do primeiro grau. E nosso objetivo é uma equação do segundo grau.
botar para falar durante 3 segundos. É suficiente. Pronto. Depois que ela fala isso, eu vou mandar o usuário dar uma informação. Então, eu vou mandar clicar aqui no botão direito e mandar duplicar essa última frase. E vou mandar para ele botar uma mensagem para o usuário. Uma equação do segundo grau. Uma equação, fica melhor assim, só é do segundo grau quando o coeficiente A é diferente de zero. Eu posso vir aqui do mesmo jeito que eu fui para achar delta, eu posso botar aqui o nome diferente, símbolo, e pegar na tela de pesquisa o símbolo diferente e colocar aqui na minha construção. É diferente de zero, ele aceita. Aí vamos de novo, vamos tentar novamente. Aí, o que é que ele vai fazer para tentar novamente? Vai digitar de novo os coeficientes. Aí vai transmitir novamente a equação dos coeficientes, a equação do segundo grau. Pronto. Tecnicamente, nosso programinha aqui já está prontinho a primeira etapa. Então vamos cá, ó, clicar na bandeira. Aí, ó, olá, seja bem-vindo ao Mais de Equações Quadráticas. Me chamo Luladrica. Qual o seu nome? Aí volta lá. Benício. Seja bem-vindo, Benício. Preciso de sua ajuda para montar e resolver as equações quadráticas a partir de seus coeficientes. Vou perguntar o valor dos coeficientes e depois montar a equação que iremos resolver. Qual é o coeficiente A? Vou botar 0. O B, 0. O C, 6. Eita, deu um travamento aqui, deu um bug aqui. Ah, ele não executou, ó, porque eu esqueci, ó, de encaixar as pecinhas lá dentro do bloco. Então, para adiantar, deixa eu só executar essa parte. Ó. Qual é o coeficiente A? Vou botar 0. O B, 0. E o C, 6. A expressão 6 igual a 0 não representa uma equação. Vamos tentar novamente. Aí começou de novo. Só que observe que os resultados que eu tinha digitado continuam na memória. Você tem que fazer alguma coisa para que ele delete essa informação ou zere a informação. Então lá, mude o coeficiente A para 0, o B agora é 5 e o C é 6. A expressão 5x mais 6 igual a 0 representa uma equação do primeiro grau e nosso objetivo é do segundo grau. Uma equação do segundo grau quando o coeficiente A é diferente de 0. Aí volta. Se estiver rápido demais a leitura, a frase dele falado, é só você chegar aqui no temporizador e aumentar o tempo para 4 segundos cada um. Se o texto for um pouquinho maior. Aí agora o que a gente vai fazer? Observe que nossas variáveis ela está mantendo os dados salvos. Então o que a gente vai fazer? Vai botar aqui um comando que é para zerar essas variáveis do código. Agora, eu poderia botar para que meu personagem mudasse de fantasia para quando fosse, por exemplo, ele digitar o coeficiente A e B0, botar essa fantasia. Se ele ainda insistir digitando que A é 0, botar essa fantasia para poder expressar um pouco de indignação porque ele errou. Posso. O que a gente faz? Vem aqui em aparência, pega a pecinha mude para a fantasia e a gente arrasta ela e encaixa onde a gente quer. É um quebra-cabeça, a vantagem do Scratch. Então você vai encaixar. Eu quero que a fantasia, ó, essa fantasia, que ele fica com a de indignação, ele chamou de B. E a de raiva ficou chamada de C. Então eu venho aqui no meu códigozinho, mude para a fantasia B e encaixo aqui antes dele falar a expressão. E pego de novo, mude para a fantasia e coloco agora a fantasia C para quando ele, como é que se diz? Para quando ele falar que o A é 0 com B diferente de 0. Então, ó, vai digitar 1, vai digitar 0, 0, 5. Ele mudou para essa fantasia. Aí retornou.
Perguntou de novo. O ideal é vir para aquela fantasia bonitinha, a fantasia de que está de paciente, está normal. Aí 0, 5, 6. Aí já mudou para uma fantasia mais de zangado, porque você está insistindo no erro. Então, como é que a gente faz para que ele volte para a fantasia normal? É só a gente chegar aqui, mude para a fantasia, encaixar aqui antes dele receber o código de equação do segundo grau e mandar ele voltar para a primeira fantasia. Ó, quando eu clico, ele já voltou para a fantasia de animado. Quando a construção, o jogo começar, ele pode estar em uma fantasia que não seja essa. Então, vou clicar aqui de novo, mude para a fantasia e colocar ela também lá na parte da bandeira. Deixa eu minimizar mais aqui a parte do código. Aí vamos lá. Já digitei os coeficientes, já botei uma bonequinha para ficar com a fantasia, voltando para o ponto 0. Agora, vamos analisar quando a equação é do segundo grau, ou seja, quando a e B é 0, ela não representa a equação. Quando A é 0 e B não é 0, ela é do primeiro grau e nosso objetivo é do segundo grau. E para ser do segundo grau, A é diferente de 0. Aí agora vamos analisar o que acontece quando A é diferente de 0. Principalmente A é diferente de 0. Ou seja, a gente vai escrever a equação do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos pedir para ele dizer o diga. Vou pedir para ele dizer durante 5 segundos dessa vez. E agora vou dizer para ele dizer a equação. 5 segundos talvez seja tempo demais. 4 segundos está bom. Agora, como é que eu vou programar para ele ler a equação? Aí eu vou botar aqui agora as pecinhas do junte. Aí na hora de juntar, vamos lá. Eu posso dizer para ele somente começar do mesmo jeito que começamos antes. Ó, a expressão, espaço. Aí agora vamos colocar a equação. Ax² mais bx mais c igual a 0. Então, como é que a gente vai fazer? Preciso de várias pecinhas dessa de juntar. Então, ó, aqui eu vou botar o A. Aí então preciso de outra peça. Duplica. A mais x ao quadrado. Ao quadrado, você pode digitar o Alt-Great número 2, que ele já tem um símbolo de quadrado aí no teclado. Mais espaço, mais. E agora eu vou abrir parêntese. Por que eu vou abrir parêntese? Eu não sei se dizer se o valor de B e de C é positivo ou negativo, mas como ela fica no meio da expressão, faz mais sentido. Então, aqui na primeira que a gente colocou, deveria também ter, ó, ABX mais, abre parêntese, C, aí no final lá, fecha parêntese, igual a 0. Faltou. Então, aí agora eu já tenho x², aí deixa eu pegar aqui variar para poder ficar mais fácil de visualizar. Vou pegar a variável B, a variável A que eu já vou colocar aqui e a variável C. Então, eu já tenho a x². Opa, peraí, faltou um erro, ó. É ax², então não tem esse mais aqui não, viu, gente? O mais é na parte do B, ó. Ax² mais, aqui eu tenho que botar bx mais c igual a 0. Então, eu preciso de mais peças dessa juntar. Vou pegar mais 2 peças dela e vou colocar aqui. Então, aqui, ax² mais b espaço, fecha parêntese, espaço, mais x mais espaço, abre parêntese, aqui eu vou botar c igual a 0. Então, para colocar c, eu já tenho, mas precisa colocar igual a 0, eu preciso de outra pecinha para juntar. Então, eu vou botar aqui agora o c, eu abri parêntese, vou fechar o parêntese, espaço igual a 0. Então, essa é a expressão que ele vai dizer durante 4 segundos. Vou colocar aqui no final, então vai ficar aqui, ó. Diga a expressão ax² mais bx mais c igual a 0. Ao finalizar de digitar dizer essa expressão, vou programar para ele fazer o quê? Para ele dizer que isso é uma equação do segundo grau. Então, o que ele vai dizer? A expressão é uma equação do segundo grau.
Vamos resolvê-la. Pela fórmula resolutiva do segundo grau. Aí, qual é a fórmula resolutiva do segundo grau? Aquela do x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Só que aí eu vou botar um lembrete aí para o usuário. Ó. Só para lembrar. Delta. Eu vou aqui onde eu botei o símbolo do delta daquela vez. Vou aqui na internet, no navegador. Copio de novo o delta. Eu quero botar com o símbolo. Aí boto aqui. Só para lembrar. Delta é igual B Altigrade 2, para botar ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Por 3 segundos. Pronto. Aí ele vai dizer isso. Aí agora eu vou programar para que o usuário visualize o cálculo do delta passo a passo. Aí, então eu vou aqui pegar um outro diga. Agora eu vou colocar para ele calcular. Então eu vou aqui na espécie de juntar de operadores. Vou pegar vários juntares desse. Então vou duplicar vários. Vou deixar logo aqui na tela uns 5. Vou deixar aqui na tela já uns 5. Por que tanto, professor? É porque a gente vai botar detalhadamente. Então, ó, primeiramente, a gente vai botar o quê? Delta é igual, espaço, aí abre parêntese, para ele ler, vou botar para ele ler o valor de B. Então, aqui eu vou botar para ele botar a leitura do valor de B. Então, pega a variável B e coloca aqui dentro. Elevado ao quadrado. Então, Altigrade 2. Só que tinha um abre parênteses, porque pode ser negativo. Então, fecha parênteses, Altigrade 2, para poder botar ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, valor de C. Só que observe que se eu colocar aqui essa expressão, não tem mais para eu encaixar. Então, vou tirar ela daqui. Vou colocar em outra peça de juntar para colocar aqui. Aí, ó, fica B ao quadrado, fecha parênteses, menos 4A vezes. Se eu colocar aqui o A, não tem espaço para botar mais. Então, vou botar aqui uma outra peça para ele ler aqui o A. Só que A também pode ser negativo. Então, abre parênteses aqui e vai fechar lá no final. Vou pegar a variável A, colocar aqui dentro. Depois de colocar a variável A, tenho que colocar ainda a variável C. Então, vou colocar aqui uma outra pecinha de juntar. Fecha parêntese, vezes, sinalzinho de vezes, abre outro parêntese, ainda precisa de mais um juntar. Vai dar mais uma, por quê? Mais uma, porque agora eu vou colocar a variável C, e depois da variável C, fecho parêntese. Então, quando eu clico aqui no comecinho, eu consigo enxergar como ele está escrevendo. Ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou pegar, mandar ele dizer isso durante 4 segundos. Pronto. Aí, só que para não ficar muito delongado, eu posso, já botei para o usuário visualizar como calcula. Então, eu vou pegar para ele, para andar mais rápido aqui agora, eu vou pegar outro pecinha do junte, só que agora ele vai falar o valor de delta. Então, ele vai chegar aqui, dizer para mim, delta igual e vou mandar ele falar o resultado do delta. Só que aí, como é que calcula delta? B ao quadrado menos 4AC. Por enquanto, eu mostrei como calcula, mas o sistema ainda não sabe calcular. Então, eu venho aqui na variável, seleciono essa pecinha, mude a variável, só que agora eu vou selecionar, em vez de A, eu vou colocar delta. E aqui eu vou colocar a expressão que calcula delta, usando as variáveis. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é uma expressão, venho aqui em operadores e vou pegar as operações. Para calcular delta, tem uma operação de subtrair,
tem uma operação de multiplicação e tem uma potência. Uma potência é uma multiplicação também, que aqui no Scratch não tem comando para potência. Então, eu vou duplicar essa multiplicação. Aqui dentro dela, eu vou colocar b e b, para dizer que é b ao quadrado. Então, eu tenho b ao quadrado, que se b é 5, vai dar 25, aquele que está na memória. Aí, agora, eu tenho que pegar esse b ao quadrado e subtrair do resultado menos 4 vezes a vezes c. Como o produto é um produto de 3 elementos, aqui ele só me dá 2. Então, eu preciso duplicar essa pecinha e encaixar uma dentro da outra para ele calcular. Então, encaixa aqui. O menos já tem lá na fórmula. Vou pegar 4, vou digitar aqui o número A e o número C. Com isso, ele calcula o delta para mim. Então, se A é 0, 4 vezes 0 vezes o número C vai dar o próprio 0 e B é 5, vai dar 25. Então, ele já está me dando o valor de delta. Então, aqui agora eu vou pegar, mandar ele calcular o delta. Então, eu vou pegar essa variável aqui e vou colocar aqui dentro. Então, mude delta para... Aí, eu vou fazer com que ele diga ao usuário. Então, ele vai chegar para o usuário e vai dizer assim, ó, delta é igual a tanto, por tantos segundos. Aí, depois de dizer quanto vale o delta, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito o quê? Tem que mostrar se vai ter raiz ou não, por causa do valor de delta. Então, a gente vem aqui agora em controle. Esse controle, eu vou cortar esse controle. Eu vou colocar a condicional se então aqui de novo, dentro dessa peça. Aí eu vou analisar. Se esse delta é negativo, não existe raiz real, o conjunto solução é vazio. Se delta não é zero, ele é o quê? Positivo ou zero. Aí vem aqui a parte das raízes para calcular. Então vamos lá. Venho aqui. Se delta é igual a zero, ou se delta é um valor qualquer. Agora vamos analisar essa condicional. Esse bloco aqui que a gente vai encaixar é um tipo de operador que a gente vai usar. E no caso aqui, o operador lógico de igualdade. O que é que a gente vai pegar? Vamos pegar a variável delta e vamos dizer que ela é igual a zero. Se delta é igual a zero, qual é a mensagem que vai ser transmitida para o usuário? Aí eu vou programar para ele dizer o seguinte para o usuário. A equação quadrática não possui raízes reais. Isso por uns 4 segundos. Vírgulazinho. Aí vou mandar ele dizer uma outra mensagem para o usuário durante 4 segundos. Se a equação não possui soluções reais, neste caso, dizemos que o conjunto solução é vazio. Isto é, S de solução é igual abre chaves, espaço, fecha chaves. Ou como é que coloca o conjunto solução vazio? Tem outra forma? Tem. É só botar aqui no Google o nome vazio, símbolo, e vai aparecer como é que a gente representa o símbolo dele. Copio o símbolo do vazio, o outro símbolo do vazio sem ser chaves, e coloco aqui. Pronto. Terminou essa parte do código. Aí agora eu posso fazer o quê? Posso perguntar ao usuário se ele quer fazer uma nova equação. Essa parte a gente deixa para depois. Porque se vai fazer uma nova equação para quando delta é negativo, ele também pode fazer uma nova equação para quando delta é positivo ou zero, no caso. Aí agora vamos analisar a segunda situação. A segunda situação vai ser o que mesmo? Quando delta não é zero. Quando delta não é zero, ele vai fazer o quê? Vai falar para o usuário que a equação quadrática, a equação do segundo grau, ou quadrática, possui duas raízes reais. E para determiná-las, utilizamos a segunda parte, ou melhor dizendo, em vez de dizer a segunda parte da forma resolutiva, podemos dizer o seguinte: utilizamos a seguinte expressão.
2 pontos. Aqui agora eu vou fazer uma interação que a gente não tinha feito até então. Que interação é essa? Vou programar para que quando o usuário diga que podemos utilizá-la com base na segunda expressão, a tela exiba a equação do segundo grau aqui. Agora, para isso, eu preciso lançar a fórmula. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui no selecionar autor. Eu vou botar uma imagem da equação, da segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é essa parte daqui, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, como imagem no arquivo para vocês baixarem. Então, vou aqui selecionar um autor, venho aqui enviar um autor, e agora ele vai abrir a área para eu selecionar no meu banco, no meu computador. Aí eu vou procurar onde eu salvei essa raiz e ele já vai carregar esse ator aqui para minha tela. Eu vou simplesmente clico nele, arrasto para onde eu quero deixar ele. E como está com um plano de fundo que não é muito bem visível, eu vou botar ela numa parte que fique mais visível. Só que está muito grande ela na tela. Então eu vou chegar aqui e dizer para ele o seguinte. Eu quero que ela tenha tamanho 80. Quando eu faço isso, ele já fica com o tamanho que eu programei. A 80 está muito grande ainda. Então eu vou botar para ficar com o tamanho 70. Ele vai ficar com o tamanho 70 aqui. Aí agora é só eu fazer o seguinte. No meu código, observe que quando eu criei o autor, os códigos que eu tinha digitado desapareceu e ficou um símbolozinho bem pequeno aqui no canto superior, que é a fórmula da equação do segundo grau. Como é que você vai fazer para digitar essa equação do segundo grau agora? Você vai vir aqui o seguinte. Essa fórmula só deve aparecer quando ela for chamada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que cai aqui em eventos. Quando clicar na bandeira, eu vou selecionar em aparência um bloco chamado esconda. Ou seja, quando a bandeira for acionada, ela esconde. Ó. Cliquei a bandeira, a equação sumiu da tela. E ela só deve aparecer na tela quando receber uma mensagem para ela ser exibida. Então, eu venho aqui no meu personagem principal, que tinha lá a mensagem foi o quê? Quando a equação do segundo grau, possui duas raízes reais e para determiná-las utilizamos a seguinte expressão. Então eu vou dar um comando para chamar a expressão. Eu venho aqui em evento. Em evento tem o comando vai ser dado com transmissão de mensagem. Qual é a mensagem? Eu vou escrever aqui nova mensagem e vou botar o nome da mensagem raízes. Quando o programa receber essa mensagem raízes, a equação do segundo grau, a figura que eu botei, vai executar o que? Exibir ela na tela. Então, quando eu receber o comando equação do segundo grau, tinha lá equação do segundo grau? Não, vai ser o comando raízes. Quando eu receber o comando raízes, a aparência dela deve mostrar. Pronto. Aí, só que um detalhe, eu estou programando para o usuário responder várias equações. Então, eu vou programar aqui também o outro comando que a gente viu. Qual foi o outro comando que ele viu em eventos? Quando eu receber o comando equação do segundo grau, ou seja, quando tiver na tela o comando equação do segundo grau, essa fórmula não deve ser exibida, porque é o momento que o usuário vai digitar os coeficientes. Então, eu venho aqui em aparência, tinha o mostre, e vou pegar o outro, esconda, e vou colocar. Então, observe o que vai acontecer. Quando eu clico aqui no comando, ele começou a digitar os coeficientes. Aí eu vou digitar 1, 5, 6. Ele apresenta a equação do segundo grau. Afirma que ela é uma equação. Apresenta a fórmula de delta. Retorna com delta igual a 1. Já que ela tem delta positivo, vai dizer que ela vai calcular, exibiu o comando raízes. Aí, quando esse comando aqui executar de novo, opa, não está programado aqui. Ó. É porque eu tenho que receber esse transmitir a equação do segundo grau, só vai ser quando iniciar o aplicativo. Só que depois a gente faz isso. Bora adiantando um pouquinho mais. Essa equação só vai sumir quando chegar esse comando aqui, transmitir a equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, depois que eu botei para o comando transmitir raízes, ela não aparece o comando ainda de iniciar a equação do segundo grau. Por isso que ela ainda vai continuar na tela. Mas aí agora já estamos com ela quase que pronta.
Então, o que é que eu vou fazer agora? Já apresentei as raízes, agora eu vou botar um texto básico para o usuário saber o seguinte: o que é que a gente vai fazer? Substituindo o coeficiente A e B e o valor de delta. Cadê o símbolo de delta? E o símbolo de delta e o valor de delta. Conseguimos determinar o valor das raízes. Durante 5 segundos isso vai aparecer na tela. Pronto. Então ele vai substituir. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou programar minha variável para mudar x1 para o resultado da expressão. E depois minha variável x2 para o resultado da expressão de x2. Agora, como é que calcula x1 e x2? Eu vou aqui em operadores e vou escolher agora as operações. A fórmula é menos b mais a raiz de delta de por 2a. Então, eu tenho que ter uma multiplicação no denominador, tenho que ter uma divisão, tenho que ter uma soma no numerador e também uma subtração no numerador. Mas para que o sistema entenda menos b, ou seja, o oposto de b, eu preciso de duas peças de subtração. Uma, eu vou digitar 0 na frente e depois vou digitar o valor de b. Então, vou pegar aqui variável. Então, aqui eu tenho menos b. Esse menos b vai somar com a raiz de delta para depois dividir por 2 vezes o número a. Então, aqui eu tenho 2 vezes o número a. Mas aí, como é que tira a raiz aqui? Eu venho aqui em operadores, desço um pouco mais e vou procurar esse bloco aqui chamado módulo de. E vou encaixar aqui no final, onde vai ser o menos b mais a raiz. E troco a lista de módulo. Olha, permite calcular seno, cosseno, tangente. Então, vou trocar por raiz quadrada, que é o que eu quero. E lá dentro, vou colocar a variável delta. Pronto, ó. Menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Eu vou pegar isso aqui, já vou duplicar. E duplicar aqui o denominador. Também para poder fazer a outra parte. Então, aqui, ó. Vou deixar aqui separado. Então, eu tenho aqui menos b. Vou colocar aqui na parte de primeira. Então, já tenho aqui a fórmula. Menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Vou colocar isso aqui na variável x2. E na variável x1, eu vou tirar aqui só a operação de soma. Então, eu vou botar menos b aqui na primeira, menos a raiz de delta na segunda. Jogar essa operação de soma aqui fora. E vou colocar aqui para poder fazer a operação de divisão. Pronto, pega essa parte aqui. Agora eu vou colocar ela no x1. Então, x1 vai ser menos b mais a raiz de, menos b menos a raiz de delta, e x2 menos b mais a raiz de delta sobre 2a todo mundo. Então aqui ela já está com ela. Agora eu vou fazer o que? Apresentar para o usuário. Então vou dizer e vou botar o operador lógico junte 4 juntes. Acho que é suficiente. Então aqui, ó, junte. Aí eu vou dizer aqui, ó, as raízes reais são 2 ponto, espaço. Aí aqui eu venho em variáveis, x1 na primeira, espaço e espaço, x2 na segunda. Pronto. Lanço para que ela apareça durante 4 segundos. Pronto. Então, ao calcular as raízes, ele vai dizer as raízes reais são x1 tanto e x2 tanto. Aí, vou mandar ele dizer só o conjunto solução agora e acabou. Então, vou aqui agora, diga, o conjunto solução é, aí vamos colocar para ele dizer, abre chaves, x1, fecha chaves, vírgula, fecha, x2, fecha chaves. Então, preciso de juntar
Então, ó, vamos lá. Juntar. O conjunto solução é, abre chaves, x1, vírgula, x2, fecha chave. Então, precisa de mais dois desse. Vamos lá. Então, vamos escrever agora. O conjunto solução é, abre chaves, espaço, aqui eu vou colocar x1, que é menor do que x2, já que eu botei para fazer conta de menos primeiro, espaço, vírgula, espaço, lanço x2, fecha chaves. Pronto. Eu já tenho o conjunto solução, ele falando, ó, o conjunto solução é 0, 0 nesse caso, porque não tem nenhum cálculo. Vou botar para ele também falar por 4 segundos. Pronto. Apresentou toda a solução. Já tenho tudo aí bonitinho. Agora, eu vou programar para que quando ele finalize a parte de x linhas, x2 linhas, ou quando ele diga que não tem raiz real, ele faça uma pergunta ao usuário se quer fazer outra equação ou não. Então ele vai perguntar, você quer fazer outra equação? Se a resposta for sim, vai voltar para iniciar os coeficientes. Se for não, vai finalizar o jogo. Só que em vez de fazer isso duas vezes, existe aqui uma ferramenta chamada Meus Blocos. Eu venho aqui, clico em criar bloco e aqui no nome eu vou botar um bloco chamado repetição, na ideia de repetir perguntas, e dou OK. Aí o bloco repetições, assim que eu clico, eu já ganho essa pecinha aqui, ó, que é defina repetição. Aqui dentro de repetição eu vou programar o quê? Eu vou programar para que ele faça a pergunta. Então eu venho aqui em sensor e vou mandar ele fazer uma pergunta. A pergunta é: deseja resolver outra equação? Interrogação. Aí entre parênteses eu vou botar S para sim ou N para não. E o usuário vai responder. Então, vou pegar agora a resposta dele e vou fazer uma análise com essa resposta. Então, essa análise, se ele disser sim, vai iniciar. Se ele disser não, vai encerrar. Então, como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou pegar aqui agora um controle de se, então, se não. Por quê? Se ele disser sim, faça isso. Se não, faça outra coisa. Então, vou programar com ele. Então, venho aqui em operadores. Vou programar para a resposta do igual assim. Só que ele pode responder sim só com S, ou o usuário pode acabar responder sim digitando a palavra completa. Apesar de a gente colocar só digite S, mas ele pode digitar sim completo, né? Então, eu vou pegar esse do igual aqui, vou duplicar e vou colocar nos dois. E o que é que eu vou colocar nos dois? Eu vou mandar que ele duplique a resposta e coloque aqui nas duas situações. Se a resposta for igual a S de maiúsculo, S de sim, ou sim, ele faça. O Scratch não diferencia a letra maiúscula de minúscula. Então, se o usuário digitar S minúsculo, ele vai ler como sim. Se digitar sim com todo maiúsculo ou alternando maiúsculo e minúsculo, ele também vai ler sim. Então, eu vou botar aqui essa condicional aqui. Se a resposta for sim com S maiúsculo ou escrito, ele execute a reinicialização do jogo. E como é que ele reinicia? Ele não vai reiniciar lá na bandeira, não. Ele vai reiniciar pedindo só os coeficientes. Então, vou botar aqui um bloco chamado, no evento, transmitir equação do segundo grau. Pronto. Já recebeu o transmitir equação do segundo grau e vai reiniciar. Mas se o usuário não quiser, eu vou mandar ele transmitir uma outra mensagem que ainda não temos. A mensagem vai ser fim de jogo. Pode ser separado ou junto. Vou botar junto porque como a gente utiliza na linguagem de programação as variáveis que a gente programa. Então, fim de jogo já está aí. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um ambiente para ele executar no fim de jogo. Mas antes disso, eu vou chamar esse bloco de repetição aqui no código. Então, eu venho aqui em meus blocos, observe que tem uma pecinha de encaixe aqui chamada repetição. Eu vou pegar ela e encaixar ela aqui no final da equação onde ele dá a solução do segundo grau. E na parte
que o delta... Opa, aqui não é delta igual a zero não, gente. É delta menor que zero. Eu peguei a peça errada, ó. Vou jogar fora, deixa eu consertar. É delta menor que zero. A gente analisa. Se delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais. Então, aqui agora eu vou pegar um outro bloco e colocar aqui antes do senão. Neste caso, o conjunto da solução é vazio. Aí, qual é o bloco que a repetição vai executar? Ele vai executar esse comando. A pergunta é, deseja fazer outra equação? Sim ou não? Se a resposta for sim, ele volta para o começo. Se for não, vai para o fim. Agora vamos programar o fim do jogo. Então, venho aqui em evento. Quando eu receber o comando fim de jogo, vamos executar uma sequência. Eu vou aqui pedir uma sequência simples, chamada na aparência. Eu vou pedir para ele fazer troca de fantasia. Só que dessa vez eu vou pedir para ele trocar fantasia um número de vezes que eu vou programar. Nesse caso eu vou pedir para ele programar. Aí eu vou aqui, ó, em fantasias. Meu personagem ele tem 4 fantasias. Então, se eu quiser programar para que ele execute uma sequência e pare nessa mesma fantasia, eu tenho que executar uma quantidade múltiplas de 4. Então, vou botar aqui 12. Isso significa dizer que ele vai fazer um jogo de movimento um jogo de imagens 3 vezes, contando essa sequência. Então, se eu apertar aqui, ó, só que isso fica muito rápido. Então, eu vou fazer o quê? Vou botar um comando de espere de 0,5 segundos. Aí, ó, como ele vai fazer, ó, fica mais devagar. Só que agora eu vou fazer com que ele também se mova enquanto faz esse movimento de troca de fantasia. Então, eu venho aqui em movimento e vou escolher que ele faça um mover 10 passos quando executa, ó. Pronto. Aí, ó. Lembra que a gente colocou aqui no comecinho, vá para a posição tal? É por causa desse detalhe. Quando a gente for iniciar a construção, ele vai fazer a dança, vai parar em um local e vai voltar para o começo quando executar, ó. Ele sempre vai voltar para o começo. Só que ele volta para o começo, mas os coeficientes que ele utilizou durante o processo continuam dando os seus valores aqui na tela. E o ideal é que ele seja zerado quando for fazer isso. Então, eu vou fazer um outro bloco para controlar isso mais rápido. Então, eu criei um bloco repetição, eu vou criar um bloco para guardar os dados que a gente precisa da questão. Quais são os dados que a gente precisa na questão? Os dados são os coeficientes que eu preciso fazer ajuste. Então, eu vou clicar aqui, eu vou definir agora quem são os dados. Venho aqui em variáveis e nas variáveis eu vou selecionar o que é que eu quero fazer. Eu quero fazer com que minha variável A mude para 0 quando for iniciado, tanto que eu clicando aqui em dados, ó. Deixa eu botar outra variável aqui. Quero que minha variável B também mude para 0, então quando eu executar a bandeirinha, ó, não acontece nada, porque esse daqui eu ainda não defini ele lá, mas quando eu executo aqui, ele mudou também o B para 0. Aí agora eu vou pegar também para C, delta, x1 e x2. Então eu vou pegar e mandar duplicar logo aqui 2 vezes, porque são 6 elementos. Aí eu já tenho, ó, A, B, C, delta, x1 e x2. Então eu vou agora, clico aqui e venho aqui agora e incluo essa pecinha de bloco chamada dados aqui no começo. Então ele vai zerar todo mundo. Então vou executar aqui o programa em tela cheia uma vez e já está pronto o nosso programinha. As outras coisas são mais para poder ocultar. Então qual é o seu nome? Benicico. Aí ele vai solicitar para você os coeficientes. Vamos ver. Coeficiente 1, 5 e menos 6. Ele escreve a equação. Diz que é a equação do segundo grau e vai respondê-la. Apresenta o valor de delta. Substitui os valores do delta. Apresenta o resultado de delta
A equação possui duas raízes reais, então, substituindo os coeficientes a, b, c e delta na fórmula resolutiva, vamos encontrar as raízes, que são menos 6 e 6. O conjunto de solução é menos 6 e 1. Aí deixa eu fazer outra equação. Aí observe que essa equação daqui da fórmula resolutiva, onde tem a raiz de delta, não ficou muito legal aqui, porque o balão ficou aparecendo nele. Agora, se o pessoal digitar não, aí ó, ele faz uma dinâmica de brincadeira. Quando eu clico na bandeira, ele volta tudo de novo. Mas para eu acelerar aqui, deixa eu clicar aqui. Só nessa parte para já pedir os coeficientes. Então, 1, 56 e menos 10, 12. Ele vai calcular o valor de delta. Delta é positivo. Ó, vamos mudar só a posição da imagem para ela ficar longe do alcance do balão. Aí ele vai e traz as raízes reais. O conjunto de solução como ele é. Aí se você disser sim, ele volta de novo para o começo do programa. Só que não zera os coeficientes. Por que não zerou os coeficientes? Porque o bloquinho dados, que é quem está zerando, a gente não colocou aqui na equação do segundo grau. Ó. Quando eu coloco aqui dados e equação, ele zera esses coeficientes que a gente programou. Pronto. Então nosso programa já está pronto. Deixa eu só selecionar a imagem da equação do segundo grau e a gente reposicionar ela. É melhor reposicionar no local que você consiga enxergar durante o jogo todo. Pronto. Ah, professor, mas se o número decimal tiver, se ele tiver com muitas casas decimais, a solução, como a gente viu aqui agora, tem como a gente fazer com que ele arredonde, fique arredondado para duas casas decimais? Tem sim. Tem operadores aqui. O operador, aquele que a gente pegou, que tinha a raiz quadrada, o ícone dele, ele chama-se arredondamento para baixo e para cima. Então a gente pode pedir que o arredondamento seja feito para baixo ou para cima. Só que um detalhe, será que o arredondamento para baixo ou para cima faz com que ele fique com um valor inteiro ou decimal? Aí eu vou pegar aqui, ó, o valor de x1 nessa expressão está dando menos 56, 21, 34. Quando eu boto x1 aqui e programo, ele bota para menos 56. Então a única desvantagem do Scratch é que ele faz o arredondamento para números inteiros. Então, se o número tiver decimal, ele vai tratar como inteiro. Se eu pedir para arredondamento para baixo, ele vai trazer menos 57. Então, ele não vai trazer para você número inteiro, número decimal, como 7,22, 7,5. Então, ele vai trazer 7 ou 8 como resposta. Pronto. Nossa implementação está pronta. Agora é só testar com novos coeficientes.